Queremos dizer que Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Queremos entoar mais uma vez que nós, ó Pai, ficamos ansiosos pela Tua presença, Pai. Que nós não sabemos o que dizer e o que fazer quando o Senhor vem sobre as nossas vidas, Pai. E nós declaramos, ó Pai, que nós estaremos na Tua presença, ó Pai. Queremos, ó Deus, desfrutar da plenitude da Tua presença, Pai. Como temos buscado, como temos clamado, como temos ouvido na Tua palavra, Pai, que o Senhor tem mais para nós, que o Senhor tem mais para as nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Deus, viver diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, clamamos pela Tua presença, Deus, pela Tua unção, pelo Teu renovo sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, vem sobre nós com o Teu sopro, vem sobre nós com um vento suave, Pai. Toma conta deste ambiente, Pai. Toma conta, Pai, de cada vida aqui nessa noite, Deus. E ministra aos nossos corações, Pai. Declaramos que queremos mais do Senhor, ó Deus. Declaramos que queremos mais do Teu Espírito Santo, Pai. Declaramos que queremos viver, ó Deus, a intensidade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Podem se assentar. Amados, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. É algo que queima em meu coração. Eu não sei qual a sua vivência, eu não sei aquilo que você tem de conhecimento e de experiência com esse Espírito Santo de Deus, com essa pessoa maravilhosa que age em nosso meio, que se apresenta em nosso meio, que é Deus presente. Nós precisamos entender e compreender. Domingo passado nós procuramos falar sobre algumas colocações na palavra que nos motiva e que nos leva a buscarmos mais da presença do Espírito Santo de Deus, a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu não sei como você passou a semana, aqueles que estiveram aqui a semana passada, eu não sei quais as suas experiências, qual a intensidade de busca e de encontrar que você teve com o Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite, queridos, uma noite especial, uma noite de ceia, nós vamos tentar aqui, encaixar as situações, a ceia com essa questão de busca do Espírito Santo. Mas eu quero já começar falando para você que a presença de Deus é o sentido da vida. Amém? A presença de Deus em nós é o sentido da vida. A nossa vida sem a presença de Deus, ela não tem muito sentido. E por isso nós vemos muitas pessoas buscando tantas coisas aí fora, buscando preencher um vazio, buscando se encher de alegrias e de situações que possam preencher esse vazio que o homem tem, que é do tamanho de Deus. Então a presença de Deus para nós, queridos, é o sentido da vida e o anseio mais profundo do ser humano. O anseio mais profundo do homem é encontrar com o divino, é encontrar com o transcendente, com o sobrenatural. Há relatos, queridos, de tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca foram evangelizadas, que quando alguém chegava e ia conversar e tinha algum contato com a civilização, eles falavam que adoravam o Ser Supremo, o Ser Criador, aquele que fez todas as coisas. E às vezes, de uma maneira ou de outra, no seu entendimento, às vezes eles adoravam o sol, a lua, eles adoravam tantas coisas, mas com a intenção de ter um contato com aquilo que é acima de nós. E nós temos o privilégio, queridos, de entender que essa busca, que esse vazio que há dentro de nós é a busca por Deus. Então eu tenho uma palavra pastoral para você nessa noite. Eu passei
Passei a semana quase que inteira aqui, mexendo aqui e ali, ouvindo louvores e sendo ministrado por Deus e ouvindo a voz do Senhor, queridos, e é algo tão importante, tão intenso para nós, quando nós podemos viver essa busca, essa intimidade com Deus e saber que Deus se manifesta a nós, que Deus se alegra em falar conosco, na simplicidade, às vezes, dos pequenos detalhes. Como tem sido o seu acordar? Como você acorda todas as manhãs? Qual o seu primeiro pensamento? Queridos, eu já corri muito com tantas situações e com muitas coisas, e às vezes nós somos levados facilmente a, antes de abrir os olhos, já pensar e planejar e imaginar um tanto de situações que nós precisamos fazer e que nós queremos fazer durante o dia todo. Mas experimente todas as manhãs condicionar o seu pensamento ao primeiro pensamento ser elevar o seu pensamento a Deus, pensar em Deus, clamar pela presença, consagrar o seu dia ao Senhor, dizer ao Espírito Santo, Tu és bem-vindo, faça da minha vida e me conduza como o Senhor quiser durante esse dia. Eu tenho procurado, amados, viver dessa maneira, buscar a presença do Espírito Santo. Então essa palavra pastoral é para nós, é para todos nós, é para mim também, porque estou debaixo, o menor é abençoado pelo maior, então também estamos debaixo desta mesma bênção, desta mesma unção. Eu não venho aqui falar para vocês a minha palavra, os meus pensamentos, aquilo que eu penso. Ai de mim o dia que eu fizer isso, mas eu venho transmitir a palavra do Senhor. Amém? Falar aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina sobre aquilo, sobre como nós devemos caminhar, como deve ser a nossa busca dia a dia. Então a nossa busca, queridos, pela presença de Deus, a presença de Deus não é algo. A presença de Deus é alguém, e a presença de Deus em nós é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo em nós. Ele pode trazer plenitude de alegria e vida ao seu coração. Hebreus capítulo 6 nos fala um pouquinho sobre isso, trazer plenitude de alegria e de vida aos nossos corações. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ser renovados com o Espírito Santo de Deus. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Vamos ler o nosso texto base. Nós já meditamos um pouco nesse texto, mas eu quero continuar nele aqui. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Procurarmos entender, amados, o que a palavra de Deus tem a nos falar. Nós como cristãos, como aqueles que anseiam pela presença de Deus, nós precisamos buscar, entender, buscar viver e ansiar por essa plenitude, por ser cheios do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo 9 em diante diz assim: mas vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Versículo 10, Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, mais uma vez pensando em Abraão,
Porque Deus, quando fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior a quem jurar, a quem jurasse. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundante e a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenham a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, a que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, que coisa maravilhosa esse texto, falando que nós devemos permanecer firmes, que nós não podemos perder a esperança, que nós precisamos crer nas promessas, que nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos falou, naquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Deus trouxe aqui mais uma vez, Abraão falando que Ele prometeu a Abraão e Abraão creu. E Deus não tinha algo maior por que jurar, Ele jurou por si mesmo. Eu fiquei imaginando, queridos, essa confrontação e essa prova de ser real e de ser verdadeiro. Aquilo que Deus falou, Ele não encontrou algo maior para jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Quantas vezes aqui quando nós éramos pequenos, acho que eu vou pegar uma boa parte aqui agora, quando nós éramos pequenos, que às vezes nós contávamos alguma mentira assim, e a gente queria afirmar aquela mentira, o que a gente falava? Eu juro pela minha mãe. Eu não sei que alguém já falou, mas eu falei isso, eu já falei. E aí você estava inventando alguma coisa e você não tinha mais o que falar. Eu juro pela minha mãe. Tinha alguns que iam mais longe, essa parte eu não falava não. Mas tinha alguns que falavam assim: eu quero ver a minha mãe mortinha, que isso for mentira. Eu já ouvi isso, acho que alguns por aí já ouviram também. Mas ainda bem que o nosso Deus não precisou fazer assim, Ele afirmou a palavra dele, e a palavra é verdadeira, e não tendo algo por que jurar, Ele jurou por si mesmo. Queridos, isso é real, isso é vivo, isso é para nós. As promessas do Senhor, e aí falando aquilo que Ele prometeu a Abraão e descendência de Abraão, e se nós estamos aqui é porque esse Evangelho, essas promessas se cumpriram e vieram chegando até nós, e hoje nós podemos desfrutar, queridos, de todas essas bênçãos. Isso é tão importante para nós, queridos. Nós precisamos entender que em situações nós precisamos nos esvaziar para nos enchermos de Deus. A nossa vida às vezes é uma correria, são tantas situações. A palavra esvaziar significa tornar-se vazio, desocupar. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não conseguimos permitir, nós não conseguimos viver na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Queridos, todos nós temos promessas. Eu creio que se você for pensar aí de toda a vivência cristã, seja ela por menor ou maior que for, você já ouviu situações, e você já esteve diante de palavras que Deus falou ao seu coração, e às vezes você permite que isso caia no esquecimento. E a palavra de Deus vem nos afirmar das promessas de Deus para nós. Um Deus que jura por si mesmo que aquilo que Ele prometeu se cumprirá.
Queridos, isso é tão importante para nós. Só que nós precisamos entender, nós precisamos viver a crucificação de Jesus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele se entregou. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos, queridos, dia após dia, abrir mão um pouco das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós não conseguiremos ser cheios do Espírito Santo se nós vivemos só atrás dos nossos desejos, das nossas vontades. É importante, queridos, abrir mão, sim. É importante abrir mão de algumas coisas. É importante ter a ousadia e a coragem de perguntar para Deus: Deus, isso aqui que eu estou fazendo é da sua vontade, é do seu agrado? Só que quando nós perguntamos isso, nós temos que ter a coragem de ouvir a resposta de Deus. E muitas vezes o Senhor quer provar o nosso coração. Ele não quer nos tirar a promessa, Ele não quer reter aquilo que Ele deu, mas o Senhor quer saber aonde está o seu coração. Eu quero pensar com vocês mais um pouquinho em Abraão. Abraão esperou, Abraão tentou dar um jeito na promessa. Abraão pegou a sua serva e tentou fazer que a promessa viesse. Veio Ismael, não era promessa. Depois veio Isaac. Abraão com seu filho adolescente, veio o Senhor questionar Abraão: Abraão, você me ama? Então me dá o seu filho. Ele não queria Isaac. Ele não queria que Abraão matasse Isaac, mas ele queria saber o quanto Abraão o amava. Queridos, é tão grande essa lição e é tão grande esse exemplo. É por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque Abraão tem algumas atitudes que é fora da casinha. A primeira das atitudes, e uma das que chamam a atenção, é essa questão de dizimar a Melquisedeque. Um rei que apareceu, que é colocado como rei de Salém, é uma ação de fé. E algo que me chama muito a atenção, queridos, no contexto de Abraão, quando ele vai com Isaac. Eu não sei se vocês já pararam para pensar e leram cuidadosamente o contexto onde Abraão vai com Isaac sacrificá-lo. Ele vai só ele e o filho subindo ao monte. Ele diz para os serviçais ficarem ali, e ele diz: olha, nós vamos lá adorar ao Senhor, e tendo adorado nós voltaremos. Ele subiu para matar Isaac, ele iria sacrificar Isaac, mas ele sabia, queridos, ele não tinha ouvido falar de ressurreição, ele não tinha ouvido falar de promessa de ressurreição, mas ele cria tanto em Deus que ele acreditou que se ele matasse o seu filho Isaac, Deus de uma maneira ou de outra iria o devolver e ele voltaria com Isaac. Isso é maravilhoso, queridos, crer em Deus, confiar nas promessas. Como nós temos confiado em Deus? Com temor, com receio? É esse mesmo Deus que nós servimos. É esse mesmo Deus que nos desafia dia após dia. O apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que nós temos entregado para o nosso Deus? O que nós temos dado ao nosso Deus? Nós temos dado o nosso melhor? O nosso melhor louvor, a nossa melhor salva de palmas? Nós temos servido com alegria? Queridos, nós precisamos ser alegres na presença de Deus. Nós precisamos entender que esse Deus tem o melhor para nós. Mas enquanto nós não morrermos para o nosso eu, nós não poderemos experimentar a vida cheia do Espírito Santo. É uma luta constante, queridos. Esses dias eu estava falando com um discípulo amado aqui, filho amado, e eu falei para ele: olha,
nossa luta são dois leões, né? É a carne e o espírito, um leão lutando contra o outro, e aquele que estiver mais forte, ele vai vencer. E é um versículo que nos diz assim, Gálatas 5,17 diz: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A nossa carne é má, querido, a nossa carne deseja o mal, a nossa carne deseja fazer o que é errado. O pecado nunca é ruim, entenda isso. O pecado, no momento, ele se apresenta de uma maneira maravilhosa, ele se apresenta doce, ele se apresenta agradável, mas as consequências são terríveis. E muitas vezes nós somos enredados pelas artimanhas do inimigo e nos deixamos levar por situações que nos fazem esvaziar do Espírito Santo de Deus. Isso não depende de quanto tempo de convertido, isso não depende de é novo ou é antigo, isso depende de dia a dia, de vivência com Deus, de busca a presença do Espírito Santo, queridos. Então por isso eu achei tão importante, e o Espírito Santo de Deus tem me incomodado a trazer esse tema para nós, porque nós precisamos ter esse anseio. Nós precisamos ter esse anseio. Você vai atrás daquilo que você anseia. Quando você coloca na sua cabeça, olha, né? Vamos pegar as mulheres, que é mais fácil. Quando você coloca as mulheres, olha, eu preciso de uma blusa nova. O que acontece? Em todo lugar que passa, começa a olhar, né? Uma blusa que me agrada. Eu preciso, essa aqui não, essa ali sim, né? E aí é aquela. Aí quando vê aquela frasezinha assim, não escrita, né? Promoção, aí complica mais ainda. Aí o negócio fica, às vezes você nem precisa tanto daquela blusa, né? Mas vê lá, blusas em promoção. Aí, né? O estômago chega da conta. Né? Às vezes os homens têm algumas coisas assim também, né? Mas eu acho que é mais contido. Não é, Alice? Não? Mas assim também, dentro dos homens também, que não pode ver uma palavrinha lá, promoção das roupas masculinas. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós colocamos na nossa mente, quando nós pensamos, olha, eu preciso disso. Se você acordar todas as manhãs e começar a pensar, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Se você passar essa semana pensando, olha, essa semana eu quero buscar mais o Espírito Santo de Deus. Obrigado, querido. Eu quero ter mais experiências com Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma coisa, não é algo, é uma pessoa. Ele se relaciona conosco, ele te ouve, ele intercede por você. Isso é maravilhoso, queridos. Saber que o Espírito Santo se alegra quando nós o buscamos. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos crucificar as obras da carne. Abre sua Bíblia aí, eu vou já ser bem rapidinho, mas abre em Romanos. Romanos capítulo 8. Eu preciso ler alguns versículos desse texto. Romanos capítulo 8. Do versículo 5 em diante. É um desafio para nós, queridos. E eu falei que é a nossa luta, a luta da carne contra o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, eu tenho desejo de agradar a Deus, eu não sei você, mas o meu desejo é agradar a Deus. Agradar a Deus com as minhas palavras, agradar a Deus com as minhas atitudes,
agradar a Deus na minha família, agradar a Deus no relacionamento. Esse tem que ser o nosso anseio, queridos, agradar a Deus, que Ele possa se sentir feliz conosco. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que triste, queridos. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Eu quero ser dele. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser dele, pertencer a ele, porque ele pagou um alto preço por nós. Há um hino que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Um alto preço Jesus pagou. Ele pagou com a vida. Deus deu o que ele tinha de melhor. Ele pediu a Abraão o seu filho, não permitiu que ele desse, mas Deus nos deu o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ser um com Ele. Eu tinha tantas coisas mais aqui anotadas, queridos, mas a suma de tudo isso nós precisamos buscar. Permitam-se encher do Espírito Santo. Nós precisamos ter um anseio de ser cheios do Espírito Santo. O mesmo texto da semana passada, Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. E aí aqui agora nós vamos dar a suma da nossa mensagem. Eu queria que você pensasse sobre isso essa semana. Como ser cheio do Espírito Santo? Como? Como, pastor, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Esse texto nos responde: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Desde que eu comecei a sentir que Deus queria nos falar algo sobre essa questão da busca ao Espírito Santo, de compreendermos que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos sim selados com o Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Mas a palavra nos diz que nós podemos entristecer ao Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, com as paixões da carne, nós ficamos vazios. E há um texto que diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Então quer dizer que é possível o Espírito Santo sair, porque não há comunhão das trevas com a luz. E o contrário também é verdade, que nós precisamos buscar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Há um debate teológico aí de algumas pessoas que dizem, sobre o vinho: pastor, pode beber vinho, não pode. E alguns naquela época era um vinho não fermentado, era um vinho não alcoólico. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, que era um vinho diferente, que nas festas, na festa lá onde Jesus multiplicou o vinho, diz que as pessoas já estavam alegres, já tinham todos tomado, e mesmo assim ainda conseguiram entender que o melhor vinho tinha sido levado depois. Então há, queridos, questionamentos para pessoas que têm problemas com vinho, dependentes. Sim, eu digo, para você é proibido o vinho, você não pode. Agora, por que o apóstolo Paulo aqui vem e fala aqui então: e não vos embriagueis com vinho?
O problema não está em tomar uma taça de vinho, um cálice de vinho. O problema está em se embriagar, em escandalizar a palavra do Senhor, em viver na dependência de um vício. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana de busca. Que essa semana seja uma semana diferente para você. De todas as outras que você tem vivido, que você possa buscar mais. Né? Há uma outra canção também que é a letra desse trecho bíblico. Que diz assim: falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Eu venho sussurrando essa canção a semana toda. E esse é o meu desejo, querido, ser cheio do Espírito Santo. E o meu desejo como pastor é que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo. Que nós possamos viver na plenitude. Sabe o que é plenitude? É cheio, é transbordando. É transbordar na presença dEle. É ver os dons fluindo no meio da igreja. É ver o Senhor sendo manifestado em nosso meio. A pastora Ariel orou aqui, nós cantamos, faz de novo. Como aconteceu lá em Atos. Como foi em Atos 2, queridos, a plenitude do Espírito, o derramar do Espírito. Nós precisamos ansiar e desejar por isso. Ser cheios do Espírito Santo, ser cheios dos dons do Espírito Santo, buscar os dons espirituais. Amém? Nós vamos encerrar aqui, irmãos. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Que momento! Mais uma vez, mais um mês, nós podemos celebrar esse momento de vitória. É vitória para nós, queridos. Eu não sei se você vê assim como eu, mas cada vez que eu participo da ceia, eu me sinto mais e mais próximo do Senhor, mais vitorioso, mais alcançando a presença do meu Deus, mais em comunhão com Ele, porque foi uma ordenança dele para nós: olha, façam isso todas as vezes em memória de mim. Então é em memória do sacrifício de Jesus por nós que nós pegamos esse pedaço de pão e tomamos esse cálice de suco. Não há nenhum poder, não há nenhuma transubstanciação, isso não nos garante nada sobrenatural. Simplesmente nós participamos porque o nosso Senhor e Salvador nos disse: olha, lembrem-se daquilo que eu fiz por vocês. E o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus na cruz é vitória para nós, porque não fala só de morte, fala de morte sim, mas quando falar de morte, pense em morte dos seus pecados, pense em morte dos desejos da carne, pense em morte dos desejos que nos afastam de Deus. E quando falar em vida e ressurreição, pense em ressurreição do Espírito de Deus em nós, da presença do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso saber que nós podemos fazer parte. Finalzinho do capítulo de Hebreus que eu li ali antes do capítulo 7 diz que ele rasgou o véu e que ele entrou como a primícia, como as nossas primícias. Ele foi o primeiro a entrar no céu e ele fala que, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso é maravilhoso, amados. Então agora nós vamos agradecer. Nós não vamos ter uma ministração específica sobre ceia. Nós sempre lemos, texto de Coríntios e falamos, Nós vamos participar com alegria. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, antes de nós celebrarmos a ceia, nós iremos orar.
Se há algo no seu coração que você sente que seria um empecilho, peça perdão ao Senhor. Queridos, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, de maneira nenhuma. Aquele ladrão que estava morrendo ao lado de Jesus na cruz, em um momento, em uma palavra, ele reconheceu quem era Jesus, virou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que o Senhor diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, nosso Deus é tremendo, é um Deus que se entregou por amor. Por amor Ele se entregou para que você pudesse participar. Para sermos cheios do Espírito Santo, para recebermos o selo, nós precisamos entregar a nossa vida. É um cântico que diz: tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que nós possamos entregar, queridos, tudo ao Senhor, a sua vida, o seu coração, os seus anseios. Eu não sei se tem alguém que pode passar com álcool, esterilizando. Já está, aqui já está a tempo. Aqui também. Então vamos estar. Dessa vez eu mesmo vou servir vocês, vamos evitar muita aglomeração. Eu mesmo preparei, tudo com muito cuidado, com muito carinho. Então nós vamos orar, Nós iremos orar agora, agradecendo pelos elementos. E logo em seguida, tranquilamente, sem pressa, nós iremos celebrar a ceia. Gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aquele sangue derramado no Calvário para a remissão dos nossos pecados. O sangue que Jesus verteu traz vida, e vida em abundância, vida para nós. Jesus, Ele pegou o pão, ergueu o pão aos céus, deu graças e o partiu. Naquela noite Ele estava pensando no corpo dele que seria moído por nós. Sabe, queridos, muitas vezes eu penso em mim. Eu penso no peso dos meus pecados para Jesus naquela cruz. E eu penso que os meus pecados doeram. Só os meus. Eu penso que Ele morreu por mim, porque eu merecia morrer pelos meus pecados, mas Ele se entregou por mim. Agora, tente imaginar, se você conseguir, os pecados de toda a humanidade. Tente imaginar os nossos pecados, da nossa igreja. Mas Ele se entregou por nós. Eu me preparava, sabia que eu ia chorar. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esse tão grande amor. Se coloque de pé. Vamos louvar o nosso Deus por aquilo que Ele fez por nós. Como eu já falei, os que estão com crianças e que vão participar da ceia, pode pegar, não tem problema.
É muito mais fácil você explicar para o seu filho pequeno, para a sua criança, o que significa um pedaço de pão e um pouquinho de suco, do que dizer para ele: olha, você não pode tomar, você não pode comer. Pegue, né? Explique para ele, ensine. Fala: olha, isso aqui diz de Jesus, que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Né? Ensinamento. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo teu corpo, Deus, que foi castigado por nós. Agradecemos porque o Senhor, Deus, por aquelas ruas de Jerusalém, carregou a cruz que era para mim. Eu merecia aquela cruz, Pai. Eu merecia aqueles açoites. Não, Senhor. Então nessa noite, Pai, eu só posso te agradecer, porque o Senhor se fez pecado por mim, porque o Senhor se colocou no meu lugar, Pai. E através desse sacrifício, Pai, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós podemos ter vida e vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, olha para cada um aqui nessa noite, Pai, cada coração, cada vida, e que este ato, Pai, que esse memorial possa servir sim, ó Deus, para aproximar, ó Deus, cada um de nós do Senhor, Pai, do seu plano, do seu propósito, da sua vida para a nossa vida, Pai. Que aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, se cumpra em nossas vidas. Nós declaramos aqui, ó Pai, diante dessa mesa posta, que nós ansiamos sim, ó Deus, ser cheios do seu Espírito Santo. Nós ansiamos pela plenitude do teu Espírito em nós, Pai. Nós declaramos aqui, ó Deus, que queremos abandonar os desejos da carne, Pai. Oh Deus, os desejos que nos afastam do Senhor. Nós declaramos, Pai, que queremos ter o teu Espírito Santo e queremos ser cheios, Pai. Queremos ter seus filhos, ó Deus. Obrigado por este momento, Pai. Obrigado pela vitória. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque podemos ressurgir também, ó Pai, da morte, dos pecados, dos delitos, ressurgir para a vida eterna, ressurgir para uma nova vida, ressurgir, ó Deus, para a vida que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca em cada coração, Pai. Sara as feridas, cura as dores da alma, Pai. A sua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor conquistou tudo isso naquela cruz por nós, que o castigo que nos traz a paz hoje estavam sobre os seus ombros naquele Calvário, Pai. E nós queremos desfrutar dessa paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, podem se assentar e vem pelos bancos de cá primeiro, não precisa ficar em pé para não se cansarem. Primeiro esse lado de cá, todos venham, peguem, e depois do outro lado, e aí voltem lá, esperem todos, vamos tomar todos juntos.
querido, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este momento tão especial, Deus. Quando podemos, ó Deus, participar, ó Deus, da ceia, gratos ao Senhor, Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Te somos gratos, Deus, porque podemos ser chamados de Teus filhos, Pai. Somos gratos porque entendemos que somos filhos amados, Pai. Que o Senhor nos ama, ó Deus, de forma sobrenatural, de forma maravilhosa, ó Deus. O seu amor é um amor constrangedor, arrebatador, ó Deus. O seu amor é um amor que nos envolve, que nos alcança, ó Deus, e que nos tira da condição, ó Pai, de perdidos e nos coloca sobre a rocha. Obrigado, Pai, por este momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, quero declarar a bênção do Senhor sobre cada vida aqui presente, Pai. Que a Tua unção, que o Teu poder, que o Teu agir, Deus, seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Que essa semana, Deus, seja uma semana de presença do Senhor, de presença do Espírito Santo de Deus, de viver novidades com o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa cultura de busca ao Senhor, Deus, seja inculcada em nós, ó Pai, que nós possamos despertar todas as manhãs com esse pensamento, Pai, de ser guiados pelo Senhor, de ser cheios do Teu Espírito, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, Deus. Continuamos orando, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles que necessitam, ó Pai, de um toque de cura do Senhor, Pai. Cremos que Tu és a cura, cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, queridos? Então assim nós encerramos este culto, que a semana de vocês seja uma semana abençoada. Quero já dizer aqui, convidar, já começarmos a falar com os irmãos, dia 14, sem ser no próximo sábado, no outro, é o nosso culto de posse aqui. Então nós contamos com a igreja, nós vamos ter pessoas de fora, mas é importante que a igreja esteja unida. Dia 14, então, 14/11 às 19h30, o nosso culto aqui de posse e ordenação do pastor Ariel, eu falei com alguns irmãos, e aqueles que eu falei, eu precisava de um retorno, tá? Os irmãos que nós estamos conversando, se fosse possível ficar um pouquinho para nós termos uns minutinhos de conversa, nós precisamos definir isso agora. Então os demais, Deus abençoe grandemente, poderosamente, uma semana de vitória em nome de Jesus, amém?